Olá pessoal, na aula de hoje a gente conclui um primeiro momento dentro do nosso projeto de vida. É a aula número 9, Eu e os meus talentos no palco da vida. Nessa aula a gente conclui, como eu disse, esse primeiro momento que a gente trabalha dentro do projeto de vida, nessa nova disciplina, que é a questão da identidade. Essa parte, esse macro momento, né, esse momento maior dentro desse planejamento de projeto de vida, foi da aula 1 até a aula 9. No final a gente vai revisar quais foram essas 9 aulas, tá? No segundo momento nós vamos falar sobre os valores, tá? Com foco na habilidade do relacionamento interpessoal, você com você mesmo e com as outras pessoas, e social, tá? Vai dar aula 10 a aula 26. No terceiro momento, a gente vai falar sobre esse grande momento aqui, sobre esse grande foco, que são as competências para o século 21. Tá? O foco maior de habilidade é a autogestão. É direcionar, é gerir, é organizar aquilo que eu já tenho pronto de projeto de vida. Então observem que a gente está dando passos importantes na construção do nosso projeto de vida. Esse terceiro momento são as aulas 27 até a 40. A disciplina de projeto de vida e empreendedorismo dá continuidade nos segundos anos e terceiros anos. No segundo ano, vocês vão continuar falando sobre as competências para o século 21. A habilidade no ano inteiro, durante as 40 aulas, é sobre o autoconhecimento, aulas 1 e 3, revisando um pouco disso que a gente trabalhou no primeiro ano, e a autogestão lá nas aulas 4 e 40, dando continuidade a essa autogestão que a gente já trabalhou aqui no momento 3 do primeiro ano. No terceiro ano, a disciplina de projeto de vida e empreendedorismo foca no empreendedorismo. Esse foco é na habilidade produtiva, né, onde a gente vai ver alguns conceitos importantes na área de empreendedora, tá? Com 16 temas divididos em aulas durante o ano inteiro. Tranquilo? Na aula de hoje, eu e os meus talentos no palco da vida, a gente vai refletir sobre algumas habilidades que nós apresentamos. Existem habilidades que são habilidades natas, aquelas que a gente já nasce com elas, já nasce fazendo. Né? Tem pessoas que são ótimas nisso, tem pessoas que são ótimas naquilo. Então elas já nascem com essas habilidades, são natas ao indivíduo, são inerentes ao ser delas, tá? E existem as habilidades adquiridas, aquelas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Como, por exemplo, pintar, tocar violão, né? Algumas pessoas já nascem praticamente sabendo, são natos. Mas outras vão desenvolvendo essas habilidades ao longo do tempo. Então, são habilidades adquiridas. Essas habilidades são muito importantes para a construção do nosso projeto de vida. Como é que essa construção do projeto de vida ela acontece? A gente foi vendo aí desde a aula número 1 até hoje, né, que a gente viu o autoconhecimento. Então, se autoconhecer, saber quem eu sou, olhar para o espelho da vida e ver quem está sendo construído nesse projeto de vida é muito importante. Então, para construir o meu projeto de vida, é importante que eu tenha um autoconhecimento de mim mesmo. Segundo ponto é fundamental nesse projeto de vida, a consciência dos meus talentos. Eu preciso saber o que é que eu gosto, o que é que eu sei, o que é que eu não sei e o que é que eu quero ser. Tá? Então, nesse sentido de talentos, né, é muito importante que a gente tenha consciência do que é que a gente tem de bagagem de talento de vida, tá? Para a construção desse projeto, além dos valores que a gente utiliza para fazer isso acontecer. Lembrem disso. E outra coisa importante no terceiro ponto é que a gente deve explorar esses talentos. Claro que é muito mais fácil, né, num projeto de vida, a gente fazer uma profissão, a gente desenvolver algo na vida que a gente tenha talento para fazer, do que adquirir habilidades novas totalmente diferentes daquilo que a gente gosta de fazer. Então, que a gente possa, no momento que for pensar nessa construção de projeto de vida, nessa finalização da nossa identidade, entender que é importante a gente utilizar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente tem de habilidade inata, muitas vezes é muito importante para ajudar a construir o nosso projeto de vida. A aula de hoje, ela vai ajudar a gente a perceber quais são essas habilidades para que a gente possa construir esse projeto. A gente também precisa entender que o crescimento
da nossa pessoa, o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento enquanto indivíduo na sociedade, ele é muito importante e ao mesmo tempo baseado, né, fundado nessas características que a gente viu nessas 9 aulas, né? Nessas habilidades, nesses valores, em tudo isso que a gente conversou, a gente vai tendo um crescimento ao longo do tempo. E eu acredito, né, que você deve ter crescido de alguma forma durante essas aulas que a gente teve nesses 9 encontros, tá? As competências que a gente vai desenvolver dependem muito dessas habilidades. Então, as habilidades que eu tenho, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer, que eu pretendo, formam algo que a gente chama de competência, tá? Se eu sou competente ou não para fazer aquela coisa, é porque eu tenho habilidades ou não para aquilo, tá? Então, as habilidades geram competências. Eu só sou competente porque eu tenho habilidades, tá? E tudo isso vai culminar num desenvolvimento integral. Esse desenvolvimento integral, segundo a gente viu em algumas aulas aí, o Antônio Gomes da Costa, tá? Ele vai trazer esse desenvolvimento integral do ser. Lembra daquelas 4 palavrinhas, né? O mitos, o pessoal, né? O eros. Então, toda aquela questão que a gente viu naquela aula sobre a interiorização é importante para esse desenvolvimento integral do ser. Aqui a gente tem uma imagem mostrando esse crescimento, né? É importante que nós façamos isso acontecer na nossa vida e o conceito de habilidade. Vamos ler juntos? Consideramos como habilidade a capacidade de o educando não apenas aplicar nas suas experiências um conhecimento adquirido, mas, sobretudo, dominar o processo de criação e gestão dessas habilidades, como ferramentas de transformação de si e do mundo. Então, olha que eu destaquei aqui algumas palavras, né? Habilidade tem a ver com aplicar os conhecimentos, tá? E dominar a criação e a gestão de ferramentas de transformação. O que é que a gente quer transformar quando a gente pensa no nosso projeto de vida? Não só nós mesmos, mas também o mundo. Ninguém aqui vai escolher uma profissão por escolher aleatoriamente. Ela tem um objetivo. O nosso projeto de vida, ele tem objetivo. E o objetivo maior é para si mesmo, uma transformação pessoal, mas também uma transformação do mundo. Gente, a aula de hoje ela é bem sucinta e ela traz 2 atividades, tá? Para a gente entender essas habilidades que nós temos. Na primeira atividade, vocês vão construir uma bandeira pessoal, aí no caderno de vocês. Pause o vídeo e faça a sua bandeira. Iveson, eu fiz essa bandeira com essas 4 cores. Você faz a sua bandeira do jeito que você achar mais interessante. Tá colorida, preto e branco, né? Com desenhos. Então, crie a sua bandeira. Assim como um país ele tem a sua bandeira, que é uma identidade daquele país. A gente conhece o Brasil porque a gente olha para aquela bandeira. Se a gente vê aquela bandeira no mundo todo, sabe que é o Brasil. Então, tem uma identidade. Tá? A gente vai construir hoje a nossa bandeira. Vocês vão separar nessa bandeira 4 quadrantes. Tá? O quadrante sei, quero, não sei e não quero. Tranquilo? O que é que vocês vão fazer? Nesses quadrantes, primeiramente vocês vão preencher o quadrante sei, depois o não quero, depois o quero e depois o não sei. Professor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escrever em cada quadrante? No primeiro quadrante é aquilo que eu sei fazer. O que é que hoje você olha para si e diz, eu sou bom nisso, eu sei fazer bem isso. Essa é a minha habilidade principal, vamos dizer assim. Então você vai pegar essa habilidade, tá? Que pode ser profissional ou pessoal e vai colocar nesse primeiro quadrante. O que são habilidades profissionais ou pessoais? Por exemplo, flexibilidade, autoconfiança, disciplina, iniciativa, competitividade, tá? Eu sou atencioso, eu tenho foco nas coisas, eu sei jogar bola, eu sei tocar violino, tá? Então são habilidades pessoais ou profissionais. Quando a gente fala de habilidades profissionais, são aquelas que as grandes empresas, quando faz, por exemplo, um teste com a gente para ver se a gente vai entrar,
tá? Elas vão perguntar pra gente, você é atencioso, você tem um horário bem organizado, você sabe se comportar com as pessoas, você... Então, essas questões profissionais. Depois vocês vão para o quadrante não quero. Nesse quadrante, vocês vão colocar as habilidades que vocês não têm interesse de adquirir. Eu não quero aprender isso de jeito nenhum. Eu nem sei e eu não quero. Tranquilo? No terceiro quadrante, vocês vão preencher o quadrante quero. São habilidades que você ainda não tem, mas que você quer ter. Eu não sei fazer isso hoje, mas eu quero fazer. Eu não sei falar inglês, mas eu quero falar inglês, tá? Então, são aquelas que eu desejo dominar. Podem estar ligadas à metacognição, que é a questão do aprender, tá? Como a leitura, a escrita, fazer cálculos, saber inglês, né? Entre outras. Mas também atitudes e comportamentos. Eu quero ser uma pessoa mais organizada. Eu coloco aqui. É uma habilidade que eu não tenho ainda, mas eu quero. Eu quero ser uma pessoa comportada. Eu quero ser uma pessoa que chega nos cantos e sabe ficar quietinho, escutando e falar nos momentos corretos. Eu ainda não sei fazer isso, mas eu quero. Tá? E no último momento, o não sei, o quadrante não sei. Vocês vão colocar aí habilidades que eu possuo interesses em desenvolver e que eu considero importantes. Eu quero aprender informática, mas eu não tive oportunidades ainda de fazer. Mas chegou lá na escola um grupo que entregou uma coisinha e você ganhou um curso de informática, você ganhou um curso de espanhol, você ganhou um curso de alemão, tá? Você quer desenvolver, tem interesse naquilo, você não sabe se aquilo vai ser importante para o seu projeto de vida direito, tá? Mas quando você tem a oportunidade de fazer, você pensa consigo mesmo, isso daqui vai ser importante. Eu não sei hoje se eu queria aquilo, mas quando surge a oportunidade, talvez seja algo muito necessário para o meu projeto de vida. Tranquilo? Passando aí, né, a gente vai analisar, depois de preencher essa bandeira, depois de organizar ela todinha. Então, se você ainda não preencheu, dê um pause, preencha e depois continue. Tá? Você vai analisar essa bandeira pessoal que você fez, reflexionando o seguinte, revisando a bandeira, primeiramente. Olhe novamente para os 4 quadrantes, tá? E refaça a sua bandeira se você achar necessário. Você achou que essa palavrinha não se encaixa ali direito, você no início pensou, mas agora não. Então, refaça a sua bandeira se você achar necessário. Depois, olhando para as habilidades, lembrem que habilidades são interdependentes. E às vezes é muito difícil eu isolar, colocar ela no não sei, no quero, no não quero ou no sei. É muito difícil colocar as habilidades num dos quadrantes às vezes. Às vezes você quer colocar elas em todos ao mesmo tempo, ou em 3 ou em 2, tá? Por quê? As habilidades, elas são interligadas entre si, elas não são independentes, interdependentes. Não é uma habilidade sozinha na minha vida, uma puxa a outra. Depois você vai entender as competências. O que são competências? São conjuntos de habilidades. Tá? Então, dentro dessas habilidades que você colocou, você vai perceber que existem competências, que você é competente para fazer aquilo que você sabe, ou você não é competente para fazer aquilo que não sabe ou não quer. Por exemplo, às vezes eu não quero porque eu acho que não serei competente com aquela habilidade. Tá? Às vezes eu quero porque acho que serei competente. E depois que eu faço, eu percebo que não sou tão competente e acabo deixando de querer. Né? Então a gente vai sempre mudando a bandeira do nosso projeto de vida, das nossas habilidades e competências ao longo do tempo. Isso é comum. E por fim, dentro dessa bandeira, a gente trabalha os 4 pilares da educação, trazido por Antônio Gomes da Costa. Né? As habilidades costumam estar ligadas a alguns atributos. Para quem é da escola integral, trabalha muito isso daqui no primeiro dia de aula, né? Naquele momento de conhecimento da turma. Então, o saber conhecer é um pilar importante. Eu tenho que saber conhecer
aquilo que está ao meu redor e dentro de mim, um projeto de vida. Saber fazer, tá? Também preciso saber fazer as coisas. Saber conviver e saber ser. São competências dos 4 pilares da educação, tá? Continuando aí, a gente parte já para a segunda atividade da aula de hoje. Como eu disse para vocês, é uma aula bem tranquila, bem sucinta, tá? Nesse quadro, você vai indicar os objetivos concretos, tá? Anotar as habilidades que você ainda deve desenvolver para atingir, por exemplo, um objetivo. Eu quero ser piloto de avião. Quais são as habilidades que eu preciso ter para ser piloto de avião? Falar inglês, saber pilotar, porque eu não sei, né? Então, são habilidades que eu preciso para esse objetivo ser concretizado. E que ações eu posso fazer para alcançar isso? Eu preciso entrar numa aula de inglês, num curso de inglês. Se eu quero ser piloto de avião e uma das habilidades é saber falar inglês bem, eu preciso, como ação, entrar num curso de inglês. Tá? Se eu quero ser tocador de uma orquestra, eu quero trabalhar numa orquestra sinfônica, né? É meu objetivo. Eu sei tocar algum instrumento? Então é uma habilidade que eu preciso desenvolver. E como é que eu posso desenvolver essa habilidade? Entrando num conservatório de música, por exemplo. Né? Então, coloquem os objetivos concretos, as habilidades que vocês precisariam para alcançar esse objetivo e o que é que vocês podem fazer para isso acontecer. Tranquilo? Podem usar habilidades que vocês falaram na bandeira de vocês. Tá? Não tem problema não. Gente, concluindo essa segunda atividade, vamos avaliar a aula de hoje. Vocês sabem que todo final de aula a gente avalia como foi aquela aula. Né? Então, o que é que a gente precisa avaliar na aula de hoje? Preste atenção. Vocês precisam lembrar aqui as habilidades que vocês têm ou as limitações que vocês têm precisam ser sempre identificadas. Então, identificar as habilidades que eu tenho ou as limitações que eu tenho é muito importante para eu desenvolver o projeto de vida. Tá bom? Segundo, façam isso sem medo, sem receios, com autoestima. Não é porque eu não sei uma coisa que eu devo ter medo daquilo, ou que eu devo ficar triste para baixo, jogado no chão. Né? Ah, minha vida não vai dar certo, morri. A gente precisa se organizar. A gente precisa ter foco na vida, ter autoestima. Enfrentar os obstáculos sem medo e sem receio. E, por fim, acreditar em si mesmo e nas próprias capacidades. Gente, todo mundo é capaz. Agora tem gente que tem mais habilidade, tem gente que tem menos habilidade. Eu não devo focar naquilo que eu não tenho tanta habilidade. Foquem naquilo que vocês têm maior habilidade a fazer. O professor não tem habilidade para nada. Tem, descubra. Às vezes a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Espelho, espelho meu. Lembra lá, né? Quem eu sou. Se você não está fazendo essa reflexão interna de si, esse projeto de vida, fica difícil de acontecer. Né? E aqui está o palco da vida. Então, que a gente possa, nesse palco da vida, entender o que é importante de habilidade para desenvolver as nossas competências. Tá? Gente, como eu falei para vocês no início, a gente vai fazer uma avaliação bimestral. Essa avaliação estará no Google Sala de Aula, né, como um formulário Google, né, trabalhando essas 9 aulas, que foram divididas em 7 momentos, né, porque a aula 2 e 3 foi junta e a aula 4 e 5. Dentro desse grande momento da identidade que a gente finaliza hoje, nesse primeiro momento de projeto de vida, a gente falou sobre o quem sou eu, espelho, espelho meu, né? Uma aula muito interessante. Quem perdeu, volta lá na primeira aula, na segunda, e vai rever nos vídeos e fazendo. Que lugares eu ocupo, de onde eu venho, minhas fontes de significado e sentido na vida, minhas virtudes e aquilo que é legal, mas que eu posso melhorar, e esse último momento, eu e os meus talentos no palco da vida.
Então, deem uma revisada nessas 9 aulas para a gente fazer a nossa avaliação bimestral. E façam. É importante, esse feedback é importante e a gente está sendo, de certa forma, avaliado ao fazer esses momentos, tá? Gente, a aula de hoje é isso, né? Eu trouxe aqui como se fosse uma bússola apontando para você, né? Para que você possa, nesse final de primeiro momento de projeto de vida, ter encontrado qual é a sua identidade, tá? Que os talentos que você tem no palco da vida possam te fazer um grande ator, tá? E ator não é somente aquele que vai atuar, tá? A gente atua o tempo todo na nossa vida. A gente deve ser o ator principal dentro desse projeto de vida. Tranquilo? Até mais. Fique em casa e se cuida.